A COP30, que terá início em poucos dias em Belém do Pará, promete ser um dos encontros mais decisivos sobre o futuro do planeta. Mas, afinal, o que está em jogo na COP30? Será que realmente o compromisso com as próximas gerações e com os mais pobres, que são sempre os primeiros a sofrer os efeitos da crise ambiental e climática, estão sendo levados em conta? Para a gente aprofundar este tema e refletir também sobre os desafios, mas também as esperanças da COP30, eu recebo Rochelle Koralewski, ela que integra a articulação brasileira da Igreja rumo à COP30, está muito envolvida aí nesse processo, acompanhando as discussões e a participação efetiva da Igreja. Rochelle, que alegria contar com a sua participação aqui, seja muito bem-vinda. Olá, Marcos. Olá, você que nos acompanha. É um prazer, agradeço muito o convite e que seja um papo muito frutuoso, né? Para a gente entender um pouco do que é, de fato, a COP30 e as coisas envolvidas, né, nesse processo todo, que nasce, inclusive, aqui no Brasil, né? Antes da gente entrar nesse papo, eu queria, assim, pessoalmente, para você, como é que tem sido se envolver neste processo, acompanhar não só as pré-COPs que foram realizadas aqui no Brasil, mas também todo esse diálogo de participação, de posição. Como é que tem sido para você participar desse processo? Olha, eu acho que o primeiro movimento assim, é sempre um pouco de surpresa, né, com relação a todos os elementos envolvidos nessa temática, porque quando a gente fala da questão socioambiental, no fim das contas a gente está falando de tudo, né? A gente está falando de todas as relações vinculadas dentro desse planeta, né? Sejam as relações sociais, então nos olhar enquanto indivíduos, né, que estão aqui vivenciando todo esse caminho, esse processo, né, como você bem falou no início, entendendo que há pessoas que sofrem muito mais os impactos do que outras, né? Entendendo que nem todo mundo está no mesmo barco e entender as relações políticas também, né? E os desafios que a gente tem vinculados a esse processo, né? A gente percebe que temos vários acordos já, né? Quando se trata da convenção, né? Que é o que está em jogo, né? Dentro da Conferência das Partes, mas que às vezes a gente não tem muita vontade política das partes de fato levar esses acordos à prática, né, de efetivá-los, né, de garantir que eles aconteçam. Então, às vezes, é um caminho um pouco desanimador, né, de olhar para alguns elementos, ver que a gente, quando olha para a ciência, né, existem muitas soluções, existem muitos cientistas que vêm estudando, que vêm produzindo, né, vários caminhos possíveis, mas que também depende muito, né, da questão política, né, de como os governos encaram isso e como, enfim, os seus interesses, né, são afetados, né, por tudo isso. E, infelizmente, né, a gente vive num sistema em que o lucro acaba sendo, né, o principal elemento. Então, assim, várias coisas conflitam, né? Então, a gente tem um espaço de muitas contradições, né? E às vezes é difícil lidar com essas contradições. Mas eu acho que, enquanto igreja, né, que se coloca nesse caminho, para uma COP30, é bem interessante perceber a capilaridade, né, que a igreja tem enquanto instituição para garantir o debate sobre esse tema, né? O quanto o Papa Francisco nos conduziu, né, de forma muito bonita, muito mística por esse caminho, para entender que tudo está interligado, né? Então eu acho que a mística nos alimenta e faz com que a gente, em alguma medida, consiga ir lidando, né, com essas frustrações que vêm dessas contradições, né, vinculadas a essa vontade política, mas também nos levam a perceber o quanto a igreja tem essa capacidade de incidir, né? A gente teve, enfim, um grande movimento dos cardeais, né, dentro de um documento das igrejas do Sul Global, né, que veio ao mundo, que nasceu. Então, é uma pista muito interessante de que há caminhos, né? Então, acho que esse é o principal elemento, assim, né? Então, eu diria que é um mix de certa angústia, né, com relação ao tempo vivido, uma frustração com relação, às vezes, da falta de vontade política, né, em mobilizar aquilo que há para garantir uma efetivação, né, das soluções, mas também nos alimentando, né, nessa mística também, nesse caminho que está sendo feito pela igreja. Você traz aí assuntos muito importantes. Eu queria pegar exatamente nessa questão política, né? A gente sabe, seja uma conferência das partes, então o protagonismo dos atores políticos, das nações, é muito importante e que às vezes outros elementos, né? Você dizia aí a questão do lucro, das próprias contradições, que às vezes vão nos desanimando nesse caminho. Se essa convenção, se essa reunião de países não
produzir compromissos ambiciosos diante também das dificuldades que a gente está vendo e do agravamento do câmbio climático. Qual será, Rochelle, o significado real da COP30, se ela não produzir, por exemplo, os efeitos esperados? Eu acho que a COP30, né, ela já está acontecendo em alguma medida, né? A gente sabe que, de fato, em novembro é o momento, né, em que esses grandes chefes de Estado vão estar em Belém para, né, sentar à mesa, para discutir, né, para voltar a olhar para esses acordos que já existem, né, e entender como garantir, né, que eles sejam efetivados na prática. Mas a COP30 ela já vem acontecendo porque ela está mobilizando muito a sociedade brasileira e outras sociedades também, outros países, né? Então, se a gente ligar a televisão, a gente vê várias notícias, né, sobre o que é a COP. Então, a gente já vive um processo de, em alguma medida, formação das pessoas, né? Então, diferente das últimas COPs, né, essa é uma COP que vai estar sendo realizada em uma sociedade que tem uma abertura democrática muito maior. Então, a sociedade civil ela está se organizando, né? A gente vê, por exemplo, a Cúpula dos Povos, né? O Tapiri Ecumênico e Interreligioso e outros diversos eventos e ações que vão acontecer, né? E já estão em andamento, né? Então, eu acho que um dos elementos importantes da COP também é isso, né? É mobilizar, para além dessas partes, também a sociedade, para que a sociedade pressione, né, esses governos a assumirem aquilo que é necessário para garantir a justiça climática, né, uma transição energética que seja justa, né, e a descarbonização das economias, né, algo que não é, de fato, simples, mas que é possível e a ciência já nos mostra isso, né. Então, para além de tudo isso, né, das decisões que vão ser tomadas, eu queria só ressaltar essa questão, né, dessa mobilização da sociedade civil, que está sendo muito bonita e que vai ser, né, muito interessante lá em Belém, né, a gente vai ter uma marcha da Cúpula dos Povos, que vai botar todo mundo na rua, né? Então, eu acho que vai ser algo bem marcante, né, desse processo. Uhum. E com relação às partes em si, só para concluir, eu queria compartilhar aqui uma opinião que é minha, né, mas que vem muito da Cíntia Leone, que é do Instituto Clima Info, e ela fala muito do papel da diplomacia brasileira, né? Então, como você dizia antes, Marcos, a COP ela é um evento dos chefes de Estado, né, mas ela é presidida pelo Brasil, né, que é esse país que acolhe. Então, o André Corrêa do Lago é o presidente, né, junto com outros diplomatas, né, então o Itamaraty tem um papel muito importante nesse caminho, e a Cíntia ela vai dizer que a COP aqui no Brasil tem a chance de mudar de caráter, né, porque a gente vive, em alguma medida, um processo de crise, né, se a gente for olhar para o sistema ONU, né, de muitas pessoas, inclusive se a gente fizesse uma pesquisa aqui, né, aberta com as pessoas que estão nos acompanhando, né, o que você acha da COP? O que você acha que a COP quais são os avanços? Há muitas pessoas que têm um olhar muito, assim, desanimado, né, frustrado, assim, de, a COP não adianta nada, já teve 29, você acha que a 30 vai mudar alguma coisa? Então, a gente escuta bastante elementos vinculados, né, a uma opinião nesse sentido de não acreditar mais tanto nesse espaço, né, então a Cíntia, ela vem para dizer que a diplomacia brasileira, né, que tem muita qualidade, né, ela pode ser responsável por mudar o caráter da COP. O que isso significa? A gente já tem acordos. Então, a COP30 não pode ser o espaço de criar novos acordos, né? Mas de colocar esses acordos em prática. Então, talvez aqui esteja uma chave, né, para virar o jogo, né? Não mais de ir para os lugares para criar, porque a gente já tem, teoricamente, muitos elementos, né? Mas agora é pegar esses acordos e colocar em prática, né? Então, por exemplo, pressionar os governos, né, a fazer as suas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, né, para que eles possam ir se comprometendo e construindo seus caminhos. Uhum. Muito interessante esses elementos que você traz aqui para nós e que nos ajuda também a olhar com esperança para esse momento e vale a pena destacar essa última parte que você trouxe, né? O Brasil é um país muito respeitado mundialmente, que possui relações não só bilaterais como multilaterais e é uma voz importante e potente do Sul global para estes temas. Então, a gente olha realmente com esperança e pode ser uma virada de chave, né, uma guinada aí nesse número 30 da Conferência das Partes. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já eu continuo essa conversa com a Rochelle Koralewski sobre o que está em jogo na COP30. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal e eu quero convidar você que nos acompanha
aqui semanalmente, que quer rever os nossos conteúdos, estão todos disponíveis no YouTube, @Igreja Sinodal, todas as nossas reflexões, o aprofundamento que a gente vem fazendo nesse processo sinodal, o sínodo que não acabou e que está numa fase decisiva de implementação. E agora, olhando para a COP30 que se aproxima, nós também trazemos o debate aqui para você, para refletir como igreja e pensar também na nossa participação de igreja. Então, acesse @Igreja Sinodal. E hoje a gente está numa conversa muito agradável com a Rochelle Koralewski, ela que integra a articulação da igreja rumo à COP30, e que são diversos organismos, a Conferência dos Bispos, a Conferência dos Religiosos, a Caritas e tantas outras instituições numa grande ciranda, numa verdadeira rede, para incidir diretamente nestes espaços. E a gente terminava o bloco, Rochelle, com você trazendo temas muito importantes que mostram o que está em jogo de fato na COP30. Você falava, por exemplo, da descarbonização, da questão da financiação climática, que são acordos que já existem, mas que não são cumpridos e que a gente tem a oportunidade de mudar agora a partir do que nós vamos viver no Brasil com a COP30 propriamente. E aí eu te pergunto, como é que a gente pode reconciliar a urgência ambiental, a crise climática, com as dificuldades econômicas e sociais das comunidades mais pobres e vulneráveis? Olha, essa é uma grande pergunta, né? E eu acho que é a que precisa estar na mesa, né? Daqueles que vão tomar essas decisões, porque a questão financeira, ela é um dos principais elementos em debate hoje, né? Desde a última COP, né? A COP29. Então, o financiamento climático, né? Junto com a transição, vai ser um dos elementos discutidos, né? Sobretudo porque na última COP, né? A gente tinha uma meta, né? E essa meta não foi atingida. Assim. Então, o principal problema que a gente tem, na verdade, é histórico, né? Então, esses países que, né, utilizaram a natureza como um recurso para se industrializar e, com isso, né, produzir gases de efeito estufa, que agora não querem pagar essa conta, né? Enquanto os países considerados, entre muitas aspas, né, subdesenvolvidos, não têm, né, recursos necessários para fazer exatamente isso que você traz, né? Que é garantir que as comunidades, sobretudo as mais que já estão, né, em situação de vulnerabilidade, elas não sofram, né, com os efeitos das mudanças climáticas, né? Então, assim, o financiamento é um dos principais elementos, né? Então, dentro da Laudato Deum, o Papa Francisco também falava muito sobre isso, né? Sobre a necessidade, né, de a gente ter a responsabilidade enquanto partes, né? Todas têm, mas essas responsabilidades elas são diferenciadas, né? Aqueles que mais poluíram precisam ter mais a responsabilidade, porque é uma responsabilidade histórica, né, para com aqueles, né, que inclusive foram, né, afetados por meio de processos de colonização, né, de exploração. Então, assim, é um debate histórico também, né? Então, falar de clima é falar da história do nosso planeta, né? E entender que hoje, né, a gente precisa fazer um debate muito franco, mas essas partes nem sempre querem se responsabilizar, né? Então, esse é um assunto muito difícil porque tem a ver com interesses, né, que estão em jogo também, né? Então, abrir mão, né, de dinheiro, né, que poderia ser colocado para gerar lucro, para colocar ele, né, num outro país, né, para gerar, enfim, possibilidades, né, de adaptação, né, que é um outro termo que é bastante utilizado, né, ou mitigação também, né, outra palavra que entra dentro desse glossário, aconteçam, né? Então, assim, é um debate muito complexo, né, e tem a ver com cifras, no fim das contas, né? Mas eu acho que também a sociedade civil cabe pressionar essas partes, né, esses grandes poluidores a perceber que eles têm essa responsabilidade, né, e garantir que, enfim, a gente caminhe bem e que seja um caminho de justiça climática, né, de justiça socioambiental, porque senão a gente só vai seguir repetindo aquilo que historicamente aconteceu, né, que é meio que manter aquele modelo, né, se baseia no sistema quase colonial, né, de alguns ter um estilo de vida muito tranquilo, né, gozar de tudo que querem, de tudo que, né, inclusive não precisam, né, então ter uma lógica de consumo muito, assim, para além daquilo que é necessário, enquanto outros não têm o mínimo, né, enquanto outros passam fome, enquanto outros não têm água
à disposição, né, água potável. Então, assim, é uma situação de desigualdade, né, no fim das contas, né? Então, entender que o clima tem a ver com a história do nosso planeta também, e tudo isso tem a ver com dinheiro, né? Então, esse financiamento ele precisa vir dessas partes que mais poluem. Então, acho que olhando para isso, entendendo esses elementos, é possível, né, fazer com que a gente olhe para essas comunidades que já estão em situação de vulnerabilidade hoje por causa do sistema que a gente vive e garantir que elas tenham meios, né, de, enfim, não sofrer, né, os impactos, né, dessa crise que já está numa situação de urgência, né, e que tende a piorar se a gente não mudar, fazer essas mudanças necessárias, né? O Luiz Marques, que é o professor aqui brasileiro, né, ele tem um livro chamado Decênio Decisivo, e ele diz que 2030 é um ano muito importante, que a gente precisa mudar muitas coisas até lá para garantir que a gente não chegue a pontos de irreversibilidade, né? Então, pensando sobretudo na Amazônia, né? Então, assim, a Sim. gente tem pouco tempo para fazer mudanças muito importantes, né? Quase que transformações, sobretudo no sistema econômico, mas é possível, porque a ciência já mostrou esses caminhos, né? Muitas pessoas se colocam a estudar, mas depende muito disso, né? Essa vontade política que tem a ver com interesses e que afeta o financiamento, né, desse processo. E é interessante esses elementos que você traz, porque eu vejo assim como um limite muito tênue, uma linha muito fina entre aquilo que vai ser, de fato, uma tomada de decisão daqueles que têm essas grandes responsabilidades, sejam os atores políticos, sejam outros atores da sociedade, principalmente de países que têm um histórico de serem colonizadores, exploradores, e aquilo que pode se tornar apenas uma ação de marketing de um chamado um capitalismo verde, de uma onda verde, que todo mundo vai nessa, mas que não gera uma mudança estrutural. E aí, quando você coloca a questão das comunidades, eles são os que mais sofrem, porque já sofrem nos seus corpos e nos seus territórios esses impactos. Agora, como é que a gente pode garantir, Rochelle, já caminhando aqui para o final também da nossa reflexão, que essas vozes sejam realmente escutadas e possam impactar nessas tomadas de decisões que nós esperamos que sejam concretas? Eu acho que é um caminho de fato desafiador, né? Porque a gente olha para atores, né, que estão aqui pisando o mesmo planeta, mas que têm graus de poder muito distintos, né? Então, o poder é um elemento, enfim, interfere diretamente nessa discussão, né? E eu acho que, pelo menos do lugar em que eu falo, né, como professora, assim, eu acho que a formação, né, e a educação são elementos fundamentais, né, desse caminho, assim. Então, e junto a isso, né, também esse processo da igreja, que também é para uma COP30, né, a gente também tentou se colocar um pouco com esses elementos, né, de como ir para as comunidades, né, e fazer um processo de escuta e também, né, contribuir, por exemplo, com essa formação sobre o que é esse espaço, né, sobre como a sociedade civil pode se colocar em relação a esse espaço, né, entendendo que de fato as decisões só são tomadas pelos chefes de Estado e como nós, enquanto sociedade brasileira, a gente pode levantar esse tema de quem que a gente tem que cobrar, né? Que é do governo brasileiro, né? Que é dos governos estaduais, né? Que é, por exemplo, das prefeituras, né? Dos municípios. Então, assim, eu gosto muito de olhar para uma chave, né? Que até alguns anos atrás a gente olhava de forma muito binária, né? A lógica global e a lógica local. Hoje em dia, com a crise climática, não tem mais como colocar elas em lados extremos, né? Elas são interdependentes, né? Então, como é que eu olho para a COP30, né, um evento, o maior fórum global, né, que vai debater mudança climática, que vai acontecer em Belém, né, aqui no Brasil, nesse ano, na Amazônia? Como é que eu vinculo isso com a cidade que eu vivo, né, um município pequeno aqui no interior do Rio Grande do Sul? Estado que passou, né, pelas enchentes, né, no ano passado, que ainda sofre com as consequências de todo esse processo, né, e processo que também foi causado por escolhas políticas, né, por uma flexibilização da legislação ambiental, né, coisa que inclusive estava sendo pautada no nosso Congresso, né, no PL da devastação, né, modo como os cientistas chamaram, enfim, essas mudanças que foram propostas e que passaram, né, mesmo com vetos do presidente, e que, enfim, vão afetar diretamente a nossa vida, né? Então, assim, as escolhas e as decisões, elas são políticas, né? Falar de clima é falar de política. Não tem como separar uma coisa da outra. E enquanto a gente seguir separando, a gente vai seguir caminhando para trás, né? E não avançando, né? Não
levando esse debate e buscando soluções. Então, assim, ano que vem a gente tem eleições no nosso Brasil. Na hora da gente votar, né, de fazer o discernimento de quem é a pessoa que a gente vai escolher, ou as pessoas, né, olha para as propostas, né, e percebe qual que é o debate que essa pessoa faz em relação ao meio ambiente. Será que essa pessoa votou a favor do PL da devastação, né? Então, assim, acho que é importante essa memória histórica também, né, dentro desse processo de formação, e que isso aconteça em todos os graus, né, sobretudo nas comunidades, né, como é que eu vou enfim, para as catequistas aqui da minha diocese, faça essa discussão com elas, né? Como é que a gente levanta isso dentro dos espaços que já existem? E eu acho que as instituições, elas têm uma capacidade muito grande e a potencialidade de oferecer espaços para a gente dialogar sobre essas questões, né? De fazer perguntas, né? Se deixar questionar, né? Porque a partir disso a gente vai construindo essas brechas, né? Que nos abrem frestas para a gente olhar, né? E não cair na desesperança, porque esse também é um tema que vez ou outra leva as pessoas a um desânimo, né? Mas Sim. a esperança, ela precisa caminhar conosco, porque até quem fala isso não sou eu, né? O Ailton Krenak diz que a desesperança também é um projeto daqueles que estão ali há muitos anos, né? Nos explorando, nos colonizando, para garantir que a gente fique inerte, né? Passivos, né? Então, a esperança precisa ser, né, esse ânimo que nos faz buscar possibilidades, porque elas existem sim, né? A gente só precisa se encontrar, abrir espaços, dialogar, né? Se fazer perguntas e começar a entender essas realidades, né? Seja do lugar onde eu piso meus pés de fato, mas também, né, do meu estado, do meu país, né? Dentro dessa discussão global como um todo. Assim. Rochelle Koralewski, que integra a articulação da Igreja rumo à COP30, você trouxe muitas luzes para nós nesse caminho, nessa reflexão, e por isso eu quero agradecer profundamente a sua participação no nosso programa Igreja Sinodal. De coração, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Obrigada a você que nos escutou. E lembre-se, né? O Papa Francisco já dizia, todos nós temos capacidades e habilidades, né, de nos colocar à disposição para enfrentar essa crise que acaba machucando tudo, né? Inclusive a criação de Deus. Então, estamos aqui como irmãos e irmãs e temos muito a fazer, né? A missão é grande, o desafio é bem maior, mas nós aqui em comunidade conseguimos avançar. Então, muito obrigada pelo espaço, paz e bem. Paz e bem, nos vemos na COP30, se Deus quiser. Obrigado a você que nos acompanhou nesse diálogo, nesta reflexão.